Respire fundo. Quero que você pense na princesa Isabel. O que vem à sua mente? Provavelmente a imagem icônica, quase sagrada, da Redentora. A mulher de semblante sereno, a heroína nacional que, com um gesto de caneta, em 13 de maio de 1888, aboliu a mancha da escravidão no Brasil. É a imagem que aprendemos na escola, a figura celebrada em estátuas e nomes de rua. Uma narrativa simples, quase um conto de fadas imperial onde a princesa boa derrota o monstro da escravidão. Mas, e se essa imagem for apenas uma parte da história? E se por trás da figura pública, da regente imperial, existisse uma mulher atormentada por dúvidas, pressões e um dilema que rasgava sua alma? E se eu te dissesse que o ato que a consagrou como libertadora de milhares foi, paradoxalmente, a faísca que acendeu a fogueira de sua própria tragédia pessoal, um incêndio que consumiu não apenas seu futuro, mas o de toda a sua dinastia? Imagine a cena, a pena na mão, o documento à frente, o destino de milhões em jogo. Mas o que ninguém te conta é o que se passava em seu coração naquele instante. Mais importante, o preço devastador, quase impensável, que ela pagaria por aquela assinatura. Não falo apenas de poder, falo de identidade, de lar, de pertencimento. Há um segredo avassalador, uma consequência direta e dolorosa da Lei Áurea que a história oficial muitas vezes suaviza ou simplesmente ignora. Uma verdade inconveniente que transforma a heroína em uma figura muito mais complexa, talvez até trágica. A promessa é esta: ao final deste vídeo, você descobrirá o sacrifício oculto de Isabel, o custo real da liberdade que ela concedeu, e essa revelação vai, sem dúvida, mudar para sempre a forma como você enxerga não apenas a princesa, mas um capítulo crucial da própria história do Brasil. Fique conosco, porque a verdade por trás do mito é mais surpreendente e emocionante do que você imagina. Essa jornada que estamos começando vai muito além da simples assinatura da Lei Áurea. Vamos mergulhar nas turbulentas águas da política imperial, um verdadeiro campo minado onde cada passo de Isabel era vigiado, calculado e contestado. Pense nas pressões brutais que convergiam sobre ela. De um lado, os barões do café, a oligarquia rural, cuja fortuna e poder se erguiam sobre os ombros de mais de 700 mil escravizados, eles não cederiam seu patrimônio facilmente. Do outro, a crescente força do movimento abolicionista, com intelectuais, jornalistas, advogados e o clamor popular exigindo o fim da barbárie. E no meio, Isabel, a regente, tentando equilibrar a balança, ou talvez, decidida a incliná-la de vez para um lado. Falaremos também de um amor que, sim, desafiou certas convenções da realeza. Seu casamento com o Conde de Eu, um estrangeiro visto com desconfiança por muitos, e como essa dinâmica familiar talvez tenha pesado em suas decisões ou em sua percepção pública. Mas o verdadeiro drama está na escolha que se avizinhava. Assinar a lei significava romper com a base econômica e política que sustentava o trono de seu pai, Dom Pedro II. Significava arriscar não apenas a coroa, mas o próprio futuro da monarquia no Brasil, o legado que ela deveria passar a seus filhos. Significava, em última instância, arriscar o próprio lar, a única pátria que conhecia. E aqui entra nossa promessa de um elemento surpreendente. Vamos revelar um aspecto da sua vida pessoal, ligado diretamente à sua relação com o poder e as consequências de seus atos. Algo que raramente é discutido abertamente nos livros de história, um detalhe que adiciona uma camada de humanidade e vulnerabilidade à figura da Redentora. Para continuarmos trazendo essas histórias não contadas, desvendando os bastidores do nosso passado e produzindo conteúdo de qualidade que te faça pensar, precisamos da sua ajuda. Se você acredita na importância de conhecer a história real, sem filtros, já clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho. É rápido, de graça, e nos dá a força para seguir em frente. Combinado? Então prepare-se, porque agora vamos montar o cenário onde esse drama histórico se desenrolou. Para entender a encruzilhada de Isabel, precisamos sentir a atmosfera do Brasil na segunda metade do século XIX. Não era um país tranquilo. Era uma nação jovem, independente há pouco mais de 60 anos, mas ainda carregando o fardo pesado de quase 4 séculos de escravidão. A economia pulsava no ritmo do café, o ouro negro que jorrava das fazendas do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista, sustentando o império, financiando o luxo da corte e, crucialmente, dependendo quase que inteiramente da mão de obra escravizada. Abolir a escravidão não era apenas uma questão humanitária, era mexer na própria estrutura econômica do país, era desafiar os homens mais ricos e poderosos do Brasil. Ao mesmo tempo, o mundo mudava. A Inglaterra pressionava pelo fim do tráfico negreiro, outros países americanos já haviam abolido a escravatura, e no Brasil, as ideias iluministas e humanistas ganhavam força. Figuras como Joaquim Nabuco,
com sua oratória inflamada no parlamento, José do Patrocínio, jornalista e ativista incansável, filho de uma negra livre e um padre, André Rebouças, engenheiro negro, intelectual brilhante e voz poderosa contra a escravidão, Luiz Gama, ex-escravizado que se tornou advogado e libertou centenas pela via legal. Esses e muitos outros formavam um movimento abolicionista vibrante, barulhento e cada vez mais influente. E nesse caldeirão de interesses conflitantes, estava Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon-Orléans e Bragança. Herdeira do trono, preparada desde a infância para reinar. Ao contrário do que muitos podem pensar, ela não foi apenas uma figura cerimonial. Na ausência do pai, Dom Pedro II, que viajava frequentemente, Isabel assumiu a regência do império por 3 vezes. Em 1871, entre 1876 e 1877, e finalmente, em 1887, permanecendo até a queda da monarquia. Nessas ocasiões, ela sancionou leis importantes, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, que já demonstrava uma inclinação abolicionista, ainda que gradualista. Era uma mulher descrita como culta, fluente em várias línguas, profundamente religiosa, o que certamente influenciava sua visão sobre a dignidade humana, mãe dedicada, mas acima de tudo, uma política consciente do seu papel e das forças em jogo. O debate sobre a abolição rasgava o país. Era moralmente indefensável manter seres humanos como propriedade, mas economicamente, como substituir essa mão de obra? Socialmente, o que fazer com milhões de ex-escravizados sem terra, sem educação, sem apoio? Politicamente, como manter a unidade nacional e o apoio da elite agrária? Isabel estava literalmente no olho desse furacão histórico. Com esse cenário explosivo montado, imagine a pressão sobre os ombros de Isabel durante sua terceira regência, iniciada em 1887. Seu pai, Dom Pedro II, estava na Europa, tratando da saúde, e o movimento abolicionista atingia seu ápice. As fugas de escravizados eram massivas, quilombos se reorganizavam, e a campanha pela abolição imediata e sem indenização ganhava as ruas e a imprensa. O dilema de Isabel era brutal. Por um lado, a crescente consciência humanitária, a pressão internacional, a instabilidade social causada pela manutenção da escravidão, quem sabe, sua própria convicção religiosa e moral clamavam pela libertação. Assinar a Lei Áurea seria um ato de coragem, um marco civilizatório que a colocaria na história. Mas, por outro lado, a realidade política era implacável. Os fazendeiros escravocratas, a espinha dorsal econômica e política do império, não hesitavam em ameaçar. Romper com eles era arriscar tudo: a estabilidade do governo, a própria sobrevivência da monarquia, o futuro de seus filhos como herdeiros do trono brasileiro. Era uma jogada de altíssimo risco, um salto no escuro cujas consequências eram imprevisíveis, mas potencialmente catastróficas para a Casa de Bragança. O que realmente a impulsionou a tomar a decisão final teria sido apenas a inevitabilidade histórica, a pressão popular que se tornará insuportável. Foi a influência discreta, mas constante, de seu pai, que mesmo distante, era simpático à causa. Ou foi uma profunda e arraigada convicção pessoal, fruto de sua fé católica, de suas leituras, de suas conversas com abolicionistas como André Rebouças, de quem se tornou amiga. Talvez uma mistura complexa de tudo isso. Os registros históricos mostram uma princesa determinada em seus últimos passos, mas não revelam completamente a turbulência interna que ela deve ter enfrentado. Segure a respiração, porque estamos nos aproximando do momento decisivo. O clímax desta história não está apenas na assinatura da lei, mas na compreensão da força que ela precisou reunir para fazer o que fez, e na fragilidade que essa mesma decisão expôs, abrindo as portas para o fim de seu mundo. A tensão está no ar, o dia se aproxima. Maio de 1888. O Rio de Janeiro, capital do Império, ferve. O ar está carregado de eletricidade, uma mistura de esperança e apreensão. Nas ruas ao redor do Paço Imperial, uma multidão se aglomera dia após dia. Negros, brancos, pobres, ricos, abolicionistas ou simplesmente curiosos, todos aguardam ansiosamente o desfecho do projeto de lei que tramita no parlamento em regime de urgência. A abolição parece iminente, mas a incerteza ainda paira. Dentro dos salões do palácio, a atmosfera é outra. A pressão sobre a princesa regente é quase física. Mensageiros chegam e partem. Conselheiros sussurram advertências. Os representantes da elite agrária, os poderosos barões do café, jogam suas últimas cartas. Argumentam, imploram, ameaçam veladamente. Falam em caos econômico, em desordem social, na ruína do império caso a propriedade escrava seja extinta sem uma compensação financeira, algo que Isabel e os abolicionistas rechaçam. Para eles,
Liberdade não tem preço, não pode ser negociada. Imagine Isabel nesse cenário. Cercada por homens poderosos que representam a base de sustentação de sua família no poder, ouvindo previsões apocalípticas, ciente de que sua assinatura pode significar o fim da monarquia que ela foi criada para herdar e proteger. O futuro de seus filhos, Pedro, Luís e Antônio, está em jogo. O legado de seu pai. Tudo. Mas do outro lado, a voz da consciência, o clamor das ruas, a certeza moral de que a escravidão é uma abominação que precisa acabar. Chega o dia 13 de maio. Um domingo. Após a aprovação final no Senado, o projeto de lei chega às mãos de Isabel. A sala está repleta de ministros, conselheiros, abolicionistas como José do Patrocínio. Há um silêncio carregado de expectativa. Com uma pena de ouro cravejada de diamantes, um presente simbólico dos abolicionistas, ela se inclina sobre o documento. O peso do momento é histórico. Cada traço de sua assinatura na Lei nº 3.353, a Lei Áurea, é um golpe contra séculos de opressão. Declaro extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Poucas palavras, um impacto gigantesco. Lá fora, a notícia se espalha como fogo. A multidão explode em festa. Gritos de "Viva a princesa! Viva a liberdade!" O Rio de Janeiro se transforma num carnaval fora de época. Flores são jogadas, há música, dança, lágrimas de alegria. A Redentora é aclamada. Mas, na sombra dessa celebração, a reação da elite agrária é fria, silenciosa e cheia de ressentimento. Aquele traço de pena que libertou centenas de milhares selou também, de forma irônica e trágica, o destino do Império Brasileiro. A tempestade estava formada. E aqui chegamos ao coração da promessa que fizemos no início. O elemento surpreendente, o preço devastador que Isabel pagou pela liberdade que concedeu. A glória do 13 de maio foi real, mas efêmera para a monarquia. A Lei Áurea, celebrada como o ápice humanitário do Império, tornou-se, paradoxalmente, o seu golpe de misericórdia. Como? A resposta está na reação dos antigos senhores de escravos. Sentindo-se abandonados, traídos em seus interesses econômicos, especialmente pela falta de indenização, que consideravam um direito sobre sua propriedade perdida, essa poderosa elite cafeicultora, que por décadas fora a principal fiadora da coroa, simplesmente retirou seu apoio. O famoso Partido da Lavoura tornou-se republicano da noite para o dia. O trono de Dom Pedro II ficou subitamente sem sua base de sustentação mais sólida. Some-se a isso o crescente descontentamento dos militares, por questões salariais, de carreira e pela influência crescente das ideias positivistas e republicanas, e a propaganda republicana que ganhava força nos centros urbanos. A Lei Áurea foi a gota d'água, o catalisador que uniu os descontentes e criou o cenário perfeito para a mudança de regime. Apenas 18 meses depois da apoteose do 13 de maio, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar derrubou a monarquia e proclamou a República. E qual foi a consequência direta para Isabel e sua família? O banimento. A família imperial foi expulsa do Brasil, obrigada a embarcar às pressas em um navio rumo à Europa, deixando para trás o país que governaram por quase 70 anos. Este é o sacrifício oculto, a tragédia pessoal por trás da imagem da Redentora. O ato que a imortalizou como libertadora custou-lhe o trono que herdaria, o império de seu pai, talvez o mais doloroso de tudo, a sua pátria. Isabel, a princesa imperial regente, a mulher que assinou a Lei Áurea, viveu o resto de sua vida em um exílio amargo na França. Viu seu pai morrer na tristeza do ostracismo, perdeu filhos, e carregou até o fim a saudade imensa do Brasil, a terra onde nasceu, que governou em momentos cruciais e pela qual fez a escolha mais significativa de sua vida. Ela morreu em 1921, aos 75 anos, no Castelo de Eu, na Normandia, sem jamais ter recebido a permissão para retornar ao solo brasileiro. Seu crime, aos olhos daqueles que a derrubaram, ter escolhido a liberdade humana acima dos interesses econômicos e da estabilidade política de seu próprio regime. A ironia é cruel. A libertadora foi exilada. Essa é a parte da história que muitas vezes fica nas sombras, o segredo doloroso que completa o retrato complexo da princesa Isabel. A história da princesa Isabel, como vimos, é muito mais rica, complexa e agridoce do que a versão simplificada que geralmente nos contam. Ela não foi apenas a mão que assinou a lei, foi uma mulher em uma posição de poder extraordinária para sua época, confrontada com uma escolha monumental que definiria não apenas o futuro de milhões de pessoas, mas também o seu próprio destino e o de sua família. Sua decisão de sancionar a Lei Áurea foi, sem dúvida, um ato de coragem moral e um marco fundamental na luta pelos direitos humanos no Brasil. Contudo,
Essa mesma decisão desencadeou forças políticas que levaram à queda da monarquia e ao seu exílio permanente, um preço pessoal imensurável. E aqui reside a moral profunda desta história. Os grandes avanços civilizatórios, mesmo os mais justos e necessários como o fim da escravidão, raramente são simples ou sem custos. Muitas vezes, eles nascem de dilemas dolorosos, de sacrifícios pessoais que a história oficial tende a esquecer ou minimizar, escondidos nas entrelinhas dos eventos grandiosos. Ao desvendar essa camada oculta da trajetória de Isabel, não diminuímos sua importância. Pelo contrário, ganhamos uma compreensão mais humana, mais profunda e mais verdadeira dessa figura central do nosso passado. Esperamos que você, ao chegar até aqui, sinta aquela satisfação única de ter descoberto algo novo, algo revelador sobre a história do seu próprio país. Sentir-se realizado por entender as nuances, as complexidades e as ironias por trás dos mitos é o que nos torna cidadãos mais conscientes. Conhecer o passado em toda a sua dimensão, com suas luzes e sombras, seus heróis e suas tragédias pessoais, é essencial para compreendermos o Brasil de hoje e para termos a sabedoria necessária para construir um futuro mais justo. A história de Isabel nos lembra que as escolhas têm consequências, e que a coragem de fazer o que é certo pode exigir um preço alto. E agora que você conhece o impacto devastador que a Lei Áurea teve na vida pessoal de Isabel, fica a pergunta: como foram esses longos anos de exílio? Que sentimentos ela expressava em suas cartas? Como ela via o Brasil de longe? Temos um vídeo que explora exatamente isso, mergulhando na vida de Isabel após a queda do Império. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e por valorizar a história por trás da história. Sua atenção e curiosidade são o combustível que nos move.